pessoal está ali olhando no relógio, esperando o horário de acabar, ansioso para acabar, e ela estava ensaiando as músicas que iriam ser cantadas no dia do batismo. Pasmem, o único que cantava a música que ela ensinava era quem? Eu, 6 anos de idade, no primeiro banquinho, e ela cantando, e eu empolgado, cantando com ela. Ela ficou tão empolgada que ela me chamou lá na frente para cantar com ela no microfone. Qual foi a música? Uma música novinha, número 94 do Louvemos. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Aí continua, né? No meu telônio jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Jesus passar. E eu cantava aquela música com tanto entusiasmo, e aquela senhora foi ficando empolgada, porque afinal estava valendo a pena aquela ministração que ela estava fazendo ali. Todo mundo apático, olhando com aquela cara para ela, como se ela estivesse falando grego arcaico, não é? E eu empolgado, cantando com ela. E muitos anos depois o Senhor falou ao meu coração assim: você se lembra quando você tinha 6 anos e você falou: quando eu passasse, eu teria que te encontrar no teu lugar, pois o teu lugar hoje é a coordenação nacional da renovação carismática. Então, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, Deus vai dando sinais do chamado dele. Desculpe a palavra forte, Deus não é irresponsável, ele avisa antes. Ele vai dando sinais, ele vai te capacitando, ele vai te moldando, às vezes de maneira inconsciente, para você chegar a um determinado serviço, a uma determinada missão hoje. E o bonito é que nessa coordenação, exercendo esse chamado, você vai sendo santificado por Deus. Fala para quem está do teu lado: a tua coordenação ou o teu serviço ao Senhor é meio de santificação, é ajuda oportuna para você entrar no céu. Então já vimos 2 coisas a respeito do chamado de Deus na nossa vida. Primeiro, não é por acaso. Deus não chama pessoas assim aleatoriamente, ele pinça cada um de nós dentre os iguais de acordo com a onisciência dele. Ele pinça cada um de nós. Não há acaso na tua vida, você não está aqui à toa. E a segunda coisa a respeito do chamado: Deus quer te salvar através dessa coordenação também. Deus quer te salvar através desse serviço no núcleo do teu grupo de oração também. Então o serviço do Senhor se torna para nós matéria-prima de santificação pessoal, de crescimento, de conversão pessoal. Irmãos, como eu cresci desde que eu fui eleito até hoje, e antes dessa coordenação nacional, meus serviços ao Senhor, coordenação de grupo de oração, coordenação arquidiocesana, coordenação estadual, coordenação do Ministério de Formação, como o Senhor foi me lapidando, foi trabalhando, ainda tem muito a ser trabalhado, mas como o Senhor vem trabalhando na minha vida e me forjando para um dia entrar no céu. Que nós utilizemos esse tempo de serviço como matéria-prima ao Senhor, como matéria-prima para chegarmos ao céu. A coordenação é a continuidade da missão salvífica de Jesus no mundo. Jesus continua salvando, amém? Mas hoje ele o faz através de nós. Como vão crer se não tiver quem pregue a palavra? Como vão chegar ao Senhor se não tiver pastores que levem as pessoas pelas verdes pastagens, pelas verdes campinas,
Então Jesus continua salvando, mas hoje Ele o faz através da igreja. Hoje Ele o faz através da nossa pequena gota no oceano. O nosso serviço humilde lá no grupo de oração. Jesus continua salvando e tocando pessoas hoje através de mim e de você. Então o nosso serviço, a nossa coordenação, o nosso mandato missionário é uma continuidade da missão salvífica de Cristo no tempo e na história. E como isso nos implica numa responsabilidade grande, sim ou não? Eu sou um continuador da missão salvífica de Cristo. Se eu me omitir, se eu fizer corpo mole, se eu fizer vista grossa, pessoas vão se perder, almas vão se perder, menos pessoas vão se encontrar com Jesus. Por isso eu preciso dar o meu máximo, eu preciso dar as primícias, o melhor de mim, assim como os judeus faziam uma vez ao ano, quando subiam até Jerusalém para adorar o Senhor no templo. Eles levavam os primeiros frutos da colheita da sua terra e ofereciam a Deus. Eram as primícias. Deus punha os olhos naquela oferta, abençoava aquele povo, e aquele povo voltava para suas bases, para a sua realidade, abençoado por Deus. Então esse movimento pendular dos israelitas, dos hebreus, fala muito conosco. O servo é chamado a oferecer as suas primícias, o melhor de si, o melhor das suas forças a Deus. E aí uma pergunta surge para cada um de nós refletirmos aqui nessa manhã. O que você tem oferecido ao Senhor diante do teu chamado? O melhor de si ou o resmungo, a murmuração, a contagem regressiva? Oh meu Deus, faltam 9 meses para acabar essa coordenação, graças a Deus, né? O que nós estamos oferecendo ao Senhor? O melhor de nós mesmos ou... Ai, Senhor, hoje é dia de ir para o grupo de oração. Como é que a gente está indo para o grupo? Ai, eu vou, né? Eu vou. Daquele jeito, se arrastando. Hoje é dia de reunião de núcleo, eu não estou afim. Mas eu vou, porque se eu não for, vai sair mais caro. A coordenadora é chata, vai pegar no meu pé. O que nós estamos oferecendo ao Senhor? Os hebreus nos ensinam a irmos a Jerusalém, e Jerusalém para nós é o nosso grupo de oração, e oferecermos ao Senhor as nossas primícias, o melhor daquilo que nós trazemos no nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega, a nossa dedicação total a Ele. E muitas vezes nós estamos entregando literalmente murmuração. Enquanto eu estava rezando e preparando esse ensino, porque todos os ensinos têm que ser preparados à escuta do Senhor, o Senhor falava para mim exatamente isso, irmãos. Eu amo o meu povo, mas algumas vozes queixosas estão chegando aos meus ouvidos. Como tem subido vozes queixosas a Deus, como tem subido aos ouvidos de Deus a nossa murmuração, as nossas queixas, os nossos murmúrios, as nossas lamentações. Quando na verdade nós somos chamados a ser homens e mulheres de louvor ao Senhor. Então, a partir do nosso sim, da nossa abertura de coração ao chamado de Deus, Deus então pode completar a obra começada. A obra de Deus passa necessariamente pelo teu sim. Fala para quem está do teu lado: a obra de Deus passa necessariamente pelo teu sim. E nesse sentido, eu e você não temos poder para parar a obra de Deus, mas temos poder para atrasar a obra de Deus. Se ao invés de eu dizer sim, eu digo não, Deus vai fazer de uma outra forma, vai escolher uma outra pessoa, mas isso significa que a obra de Deus atrasou.
Se Maria Santíssima, ao invés de ter dito aquele sim generoso ao Pai, tivesse dito assim: olha, Senhor, desculpa, mas não está nos meus planos ser mãe agora. Eu quero me casar com o meu José, eu quero constituir família, eu quero ter a minha casa mais bem preparada, o meu enxoval mais bem preparado, eu não quero tomar esse susto na minha vida, eu não quero dar esse desgosto a meu pai, não é? Meu pai tem outros planos para mim, eu tenho planos pessoais de vida diferentes desse vosso. Se Maria tivesse dito isso, Deus arranjaria uma outra forma de Jesus vir ao mundo. Não tenho dúvida, ele arranjaria uma outra forma, mas Maria teria atrasado a obra de Deus. Maria teria frustrado os planos de Deus. Então o nosso sim gera satisfação no coração de Deus. Uau, meu filho correspondeu ao meu plano. A minha filha disse sim. Então o nosso sim gera festa no céu. O teu sim um dia para Deus, e hoje você renova o teu sim, gera festa no céu. Os anjos se alegram porque você está dentro, está correspondendo ao plano salvífico de Deus. E ao contrário, quando nós damos não a Deus, quando nós nos acovardamos, e a palavra é essa, diante da grandiosidade do chamado de Deus, nós frustramos o coração de Deus. Nós frustramos o plano salvífico de Deus. Eu repito, nós não temos poder para parar a obra do Senhor lá no nosso grupo de oração. Mas o nosso não atrasa a obra do Senhor. Eu gosto muito de fazer aquela brincadeira, não é? Você está numa eleição para coordenação de grupo de oração e alguém diz assim: quem quer ser o próximo coordenador, dê um passo para frente. Todos dão 2 passos para trás. Você ficou no lugar, é o eleito. Não é? É o eleito. Quantas vezes nós somos aqueles que estamos dando 2 passos para trás? Quantas vezes nós somos esses que estamos dando 2 passos para trás? Se você não quiser dar um passo para frente achando que isso é presunção, pelo menos permaneça no lugar onde você está. E Deus vai te escolher para a glória dele. Não dê passos para trás. Não se intimide, porque a missão é divina. Ele só te pega emprestado. A obra é dele. A Renovação Carismática Católica do Brasil pertence ao Senhor Jesus. Nesse tempo ele me pegou emprestado. Sabe aquele carro 2005 que de vez em quando dá problema, mas que com todo o problema ele te leva aonde você precisa ir? Ele pega a gente emprestado. Nós somos o carro 2005. 2000. Teve gente aqui que fez cara feia assim: ué, meu carro é 2005. Né? Ele pega esse carro 1990, que somos nós, não é? Por empréstimo. E ele se utiliza de nós para administrarmos a obra dele. E quantos talentos nós vamos entregar ao Senhor no final? Senhor, tu me deste 5, eu estou aqui te devolvendo 10. Mas a vinha é tua. Ou estamos enterrando os talentos, estamos dando 2 passos para trás. Quando nós damos sim ao chamado de Deus, quando nós dizemos sim a essa missão que é divina, e que nós somos pegos por empréstimo, então Deus vem e nos capacita, nos dá a unção necessária para assumirmos a nossa coordenação. Alguns falam assim: mas Senhor, eu não tenho capacidade. Como é que eu vou deixar meu nome para coordenar esse grupo de oração? Tem gente melhor do que eu aqui no grupo de oração. E tudo isso passa pela nossa cabeça. Mas diante da matéria-prima que é o nosso sim generoso, diante das nossas primícias, Deus nos reveste de uma unção poderosa, de uma unção especial, nos capacita. E nós vamos ver mais à frente como se dá essa capacitação.
Deus nos capacita para que nós cumpramos a obra dele. Eu queria que você abrisse comigo a Escritura no livro do Êxodo, capítulo 3, por favor. Aquele grande personagem bíblico que se chama Moisés. Moisés é uma verdadeira escola de servo, uma verdadeira escola de coordenadores. Êxodo, capítulo 3. Vamos avançar nessa compreensão do nosso chamado a partir da figura de Moisés. No capítulo 3 do livro do Êxodo, logo no início, nós vemos que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Então, mesmo sem ter consciência do seu chamado, Moisés já estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Veja como Deus dá sinais na nossa vida. Ele não estava apacentando suas próprias ovelhas, estava apacentando as ovelhas do seu sogro, estava apacentando ovelhas que não lhe pertenciam. Deus já estava dando sinais na vida de Moisés: olha, você vai ser pastor de homens que não te pertencem, pertencem a mim, mas eu te pego como empréstimo para você apacentá-los e conduzi-los pelo deserto. Moisés, então, mesmo sem saber, já estava sendo preparado, capacitado, forjado por Deus para cuidar de um rebanho. E aí eu repito, o chamado de Deus é sempre construído por sinais na nossa história. Eu gosto muito de música, já cantei uma e agora, nesse exato momento, estou me lembrando de outra, novinha também. Cada um de nós tem uma história, e essa quase ninguém conhece, hein? E de repente aqui estamos nós, cada um por um caminho veio, e hoje estamos todos juntos, guiados pelo Espírito de... Ninguém conhece essa música, gente? É de 1993. Só estou vendo algumas boquinhas assim, Frei Cristóvão, algumas poucas pessoas cantando. É de 1993 essa música. A banda é Jesus Nossa Música. Cantou muito na Canção Nova essa banda, né? Então, cada um de nós tem uma história. De repente, estamos aqui todos juntos, guiados pelo Espírito de Deus. Cada um por um caminho veio, cada um teve uma infância, cada um teve uma família diferente, valores diferentes, uns sofreram mais, outros sofreram menos, mas o mais importante é que hoje estamos todos aqui, e a nossa história faz parte do nosso chamado. Há pessoas que dizem assim: eu não sirvo bem ao Senhor, porque eu tive uma infância muito sofrida, e eu preciso então de muita cura interior, eu sou uma pobrezinha, eu sou um mísero inseto, porque meu pai não me amou, minha mãe não me amou, e isso acontece com muitos de nós aqui. Eu quero te dizer, pegue esse sofrimento e torne ele matéria-prima para você ser um servo de têmpera na presença do Senhor. Nós não podemos ficar no vitimismo, meu irmão, minha irmã. Todos nós, sim, precisamos de cura interior. Precisamos deixar que Jesus cure a nossa história. Mas tem gente que fica paralisada no seu passado. Ai, coitado de mim, olha como a minha infância foi cruel. Ninguém me amou. Olha, minha mãe me abandonou. E isso tudo é muito doloroso. Claro que sim, eu não estou diminuindo o teu sofrimento. Mas você vai parar nisso? Você é fruto do meio? Verdadeiramente? Não. Faça do limão uma limonada, com bastante açúcar e gelo. Oh, glória! Né? Bem gelada, para ser alimento na vida do teu irmão.
para refrigerar a alma do teu irmão, do teu próximo. Você não é fruto do meio, porque Jesus te resgatou do meio da perdição onde você vivia. Não é fruto do meio. Você é um cidadão do céu. E por que o Senhor está inspirando falar isso aqui agora? Porque o Senhor está querendo me libertar e te libertar das amarras e das prisões ao passado, da vitimização, da autopiedade, algo que São Paulo vai dizer que ele não suporta, a autocomiseração. Oh, coitadinho de mim, não é? Paulo era um homem duro, devia ser um homem de passado difícil, um homem forjado na dor, um homem forjado na dureza. Matava em nome de Deus os cristãos, implacavelmente. E no entanto ele pegou toda aquela matéria-prima ruim que ele trouxe da sua vida, da sua história, do seu passado, e colocou tudo isso a serviço do Senhor e se tornou o apóstolo das gentes, o apóstolo das nações. Pegue toda a tua matéria-prima, que Deus não pede para a gente jogar fora o nosso passado. Pegue toda a tua matéria-prima, salva por Jesus, todo o teu passado, e coloque como matéria-prima nas mãos do Senhor. Amém? Então, antes de chefiar o povo pelo deserto, Deus já estava chamando Moisés, prefigurando o seu chamado, nesse cuidado das ovelhas do seu sogro. Ele já estava cuidando de ovelhas que não lhe pertenciam. Deus já estava trabalhando na história de Moisés. Prosseguindo aí no capítulo 3 do livro do Êxodo, nós não vamos ler, mas você pode ir acompanhando aí na Sagrada Escritura, que eu estou seguindo versículo por versículo. O anjo do Senhor, isto está no versículo 4, o anjo do Senhor aparece no meio da sarça que ardia em chamas. E olha que bonito, olhando esse fenômeno da sarça, Moisés resolve se aproximar. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus pode falar conosco. Dá um cutucão católico em quem está aí do teu lado e fala assim: aproxime-se de Deus, para Ele falar ao teu coração. Meu irmão, minha irmã, e como isso é sério? Quem aqui é servo do Senhor? Todos nós, sem exceção. Se você quer fazer a vontade de Deus no teu serviço, no teu grupo de oração, você precisa se aproximar dEle. Você precisa ter intimidade com Deus. Deus só fala com pessoas que estão achegadas a Ele. Deus não fala com pessoas distantes. Deus atrai a si, como atraiu Moisés à sarça ardente, para falar ao coração de Moisés. É imprescindível no chamado do servo esta proximidade e essa intimidade com o Senhor. Parece óbvio, parece básico, mas não tem sido tão básico assim dizer aos católicos, dizer aos carismáticos: voltemos a rezar. Voltemos a rezar. Voltemos a ter a prática maravilhosa da oração pessoal. Algumas pessoas dizem assim: não, mas eu estou acordando 4 horas da manhã para rezar o rosário com Frei Gilson. Eu te encorajo a continuar, mas eu te digo que isso não substitui a tua oração pessoal. Eu estou acordando 6 horas da manhã para rezar o terço ao Espírito Santo com a RCC Brasil. Maravilha, eu te encorajo a continuar, mas eu te digo que isso tão pouco substitui a tua oração pessoal. E o que é a oração pessoal? Se colocar espontaneamente na presença do Senhor, e você fala a Ele, e depois se cala e Ele fala a você.
e direciona a tua vida, direciona a tua missão, vai colocando em ordem o teu interior, vai falando em profecia ao teu coração, você pratica o dom das línguas na tua oração pessoal, e Deus vai te dando visualização, e te dá palavra de ciência, e palavra de sabedoria, e você vai se tornando um carismaticão. Não é carismaticão não, né? Um carismático, enfim... Um grande carismático, pronto. Um grande carismático. Por quê? Porque você não é um carismático uma vez por semana lá no teu grupo de oração só. Você é um carismático que exerce os carismas na tua casa, na tua oração pessoal, todo dia. Todo dia. Deixa eu até dizer também, muitas pessoas acham que rezar lavando louça já está cumprindo a sua oração pessoal. Não, eu te encorajo a continuar rezando enquanto está lavando louça, enquanto está indo no ônibus ou no carro para o trabalho. Mas isso não é oração pessoal. Oração pessoal é aquilo que está lá nos 3 evangelhos sinóticos. Quando fores rezar, tranca a porta do teu quarto e ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. É o meu momento com Deus, com horário marcado, local apropriado, e daí por diante. Sabe aquele horário que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Se você fizer isso todos os dias no mesmo horário, teus filhos vão começar a respeitar aquele horário. Não, agora não pode, que meu pai está rezando. Telefone tocou, não, meu pai agora não pode atender. Por que ele não pode atender? Porque ele está trancado lá no quarto, fazendo a oração pessoal dele, ele não atende nem o Papa Francisco. É isso. A tua família começa a respeitar a tua prática cristã, e você começa a dar testemunho para as pessoas da tua casa, que você é um homem de oração, um chefe de família que tem intimidade com Deus. Uma mãe de família que tem intimidade com Deus. O marido começa a respeitar. Chega naquele horário, ele sabe que nem adianta chamar, porque você não vai atender. Porque você está com o amado da tua alma. Né? Vinícius, mas eu não consigo, então reze de madrugada. Eu costumo brincar. O cachorro não late, se latir o ladrão está entrando. O telefone não toca, e se tocar porque alguém morreu, não é? Então é o melhor horário para rezar, de madrugada. Se a gente não consegue durante o dia, porque a nossa vida não tem permitido, em algum horário a gente precisa rezar, que seja então de madrugada. Mas vamos dizer para toda a Vitória da Conquista ouvir: voltemos a rezar. Eu e você precisamos ouvir isso nessa manhã. Vamos lá? Voltemos a rezar. E se nós voltarmos a rezar, o Senhor vai fazer maravilhas em nós e através de nós. Muitas coisas boas não têm acontecido nos nossos grupos de oração, porque está faltando a graxa da oração na engrenagem. Mas, Senhor, em 1982 é que a renovação carismática era uma bênção, agora já não é tanto assim. Você já ouviu essa frase, sim ou não? Mas pergunta aos servos de 1982 como é que eles rezavam. Quando a igreja perseguia a renovação, quando o pároco não entendia, quando o bispo baixava o braço dele sem dó em cima da renovação. Pergunta como aqueles servos lá de 1982 rezavam e rezavam para valer. Então nós precisamos rezar um cadinho mais, porque os desafios de hoje são maiores do que os de 82. Já não somos mais tão perseguidos dentro da igreja, mas vivemos aquilo que o Papa Bento XVI fala do martírio branco, do martírio moral, que é muito pior do que o martírio de sangue. O martírio do relativismo da fé e tantos martírios morais que os cristãos temos vivido. Então, nós precisamos, mais do que nunca, voltar a rezar. Então,
Quando nós nos aproximamos de Deus, como Moisés se aproximou da sarça ardente, Deus consegue falar conosco, sim ou não? Deus tem planos para o teu grupo de oração, mas é preciso se aproximar da sarça ardente para que Ele possa revelar esses planos. Em Jeremias 33, versículo 3, a Escritura diz assim: invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Então Deus está falando nessa profecia de Jeremias: aproxima-te de mim, rasga o teu coração na minha presença, invoca a mim e eu vou te responder. Eu vou te revelar coisas misteriosas do meu coração que você tem ignorado. Eu vou revelar os meus planos para o teu grupo de oração. O grupo de oração está minguando e o coordenador não sabe o que fazer. Aí ele começa a colocar um bando de penduricalho no grupo de oração. E ele começa a inventar cerco de Jericó no horário do grupo de oração para atrair as pessoas de volta. Ele começa a fazer uma porção de estripulias no grupo de oração, reinventando a roda para ver se atrai o povo de volta. Não, o antídoto é colocar o joelho no chão e perguntar ao Senhor: Senhor, o que nós vamos fazer com essa obra que é tua? Eu estou intercedendo pelo grupo de oração que o Senhor me deu para coordenar, e eu preciso que o Senhor me revele os teus planos. Eu preciso que o Senhor me revele as coisas misteriosas que estão no teu coração para o meu grupo de oração. E na medida em que nós vamos nos aproximando de Deus, a exemplo de Moisés, Deus vai revelando a Moisés a sua vontade, o seu plano. E olha que bonito, a sarça era um arbusto seco, cheio de espinho. Por que Deus escolhe uma sarça para falar a Moisés? Isso é muito lindo no livro do Êxodo. Porque Deus está sempre próximo do seu povo. O seu povo no Egito estava seco e ferido pelos espinhos da escravidão. Sim ou não? Então Deus vai se apresentar numa sarça, numa árvore seca e espinhosa, para se fazer um com o seu povo cativo no Egito. Como Deus inventa maneiras para se fazer presente e dizer: eu sou um com vocês, eu estou próximo de vocês. Deus não é indiferente à dor do seu povo, Ele está sempre no meio, junto do seu povo. Uma sarça, um arbusto seco e todo espinhoso. E ele vai dizer a Moisés assim num dado momento: tira a sandália dos teus pés, porque o local que estás pisando é um local santo. Duas dimensões nesse ato de tirar as sandálias. Primeiro, ato de adoração. Ato de adoração, de profundo respeito ao Senhor. Mas o segundo, ainda mais interessante, de acordo com a tradição do povo daquele tempo: escravo andava descalço, gente livre andava calçado. Deus está dizendo a Moisés assim: faça-te meu escravo, para, através de você, eu libertar o meu povo. Coordenador, levante seu braço, por favor. Tira as sandálias na presença de Deus. Faça-se escravo de Deus, para que através de você muitas pessoas sejam libertadas do Egito. Muitas pessoas sejam libertadas do Egito. E um detalhe interessante demais: quando Deus liberta o povo do Egito, e eles celebram a Páscoa, a passagem, diz a Escritura que o povo todo começou a andar calçado.
agora eles estão livres, agora eles estão libertos, agora eles podem andar calçados na presença do Senhor. Então, Deus nos chama pelo nome, como chamou Moisés lá na sarça. Moisés, Moisés, chamou 2 vezes o nome de Moisés. Moisés se aproximou de Deus. Nós também, como servos, precisamos nos aproximar de Deus. E Moisés dá uma resposta pronta ao Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui. Diante de tudo que falamos até esse momento, qual tem sido a tua resposta a Deus? Você quer dar um eis-me aqui de coração ao Senhor, ou mais ou menos? Não senti firmeza não. Não dá para ir nem até a esquina, não é verdade? Diante do chamado de Deus, você tem a coragem de falar eis-me aqui? Mesmo sem saber aonde Ele pode te levar? Moisés não sabia. Moisés, chega mais aqui. Vem aqui, Moisés. Aproxima-te de mim. Eis-me aqui, disse Moisés. E aqui está uma das grandes características de um líder: há uma prontidão na resposta do líder. Diante do chamado do Senhor, Moisés diz: eis-me aqui. E aí a gente começa a ver os contraditórios bonitos na Sagrada Escritura. Quando a gente mergulha na Bíblia, a gente vai vendo a riqueza de detalhes, não é? Ao mesmo tempo que Deus atraiu Moisés à sua presença, quando Moisés começa a se aproximar, Deus diz para ele assim: não te aproximes. Já percebeu esse detalhe? Que paradoxo é esse? Que contradição é essa? Aproxima-te de mim, atrai Moisés a ele, e quando ele chega perto de Moisés, não te aproximes. Por que isso? Parece até contraditório, mas esse alerta a Moisés acontece porque é necessário que ele compreenda a força do chamado. A resposta diante do chamado não pode ser feita sob o ímpeto da emoção e do sentimentalismo. Não te aproximes de mim ainda. Primeiro reflita no chamado que eu estou te fazendo. Mede bem o peso da tua resposta. Não te aproximes ainda tanto de mim, porque eu não quero uma resposta baseada no emocionalismo e no sentimentalismo. Não te aproximes de mim. Não se pode queimar etapas no chamado. E aqui eu quero abrir um parêntese muito sério. Chega uma ovelha lá no grupo de oração e você percebe que ela fala bem, tem uma boa oratória, e você está precisando de pregador lá no grupo de oração. Passa 1 mês e meio, 2 meses, e você já faz o convite. Aquele neoconvertido, aquele que muitas vezes acabou de entrar na igreja, num processo de amizade com Deus, queima etapas na vida dele e põe ele lá na frente do grupo de oração para ele pregar. O irmão toca bem violão, tocava no barzinho ali na praça principal da cidade. E um dia ele foi tocado por Deus e ele ingressou no grupo de oração. E como você já sabe que ele tocava lá no barzinho à noite, você acha que ele tem ministério de música. 1 mês de grupo de oração, ele já está tocando no grupo de oração. Sabe como é que é o nome disso? Queima de etapas na vida da pessoa. E isso é drástico na vida de uma ovelha. Drástico na vida de uma ovelha. Eu era jovenzinho, a minha coordenadora arquidiocesana da época, ela falou assim: ele tem potencial, ele gosta dessa coisa de formação, ele conhece os documentos da igreja, ele está sedento, ele está faminto, ele está buscando, vou colocá-lo na equipe de formação da arquidiocese. Me chamou, eu prontamente aceitei, mas eu era um jovenzinho. E
ela começou a me enviar aqui, ali, acolá, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Teve uma hora que o peso foi ficando tão grande sobre as minhas costas, eu fui ficando tão oprimido com aquilo, que eu cheguei e falei para ela: não aguento isso, estou saindo. E saí de tudo. Por que isso? Porque naquele momento houve uma queima de etapas na minha vida. O avião, para decolar, ele começa a pegar velocidade na pista, até que ele alcança velocidade ótima para ganhar o ar, para decolar. Se o piloto der o comando para ele decolar antes daquela velocidade, ele não vai sair do chão. Não vai sair do chão. Na vida do servo também é assim. O coordenador precisa ter o discernimento. Qual é a velocidade ótima para aquele servo decolar? O chamado de Deus no grupo de oração, na renovação, não pode ser baseado no emocionalismo e no sentimentalismo. Não te aproximes, diz o Senhor. Primeiro reflete na força do chamado. Primeiro meça bem as coisas, para saber se você aguenta, ou se precisa caminhar um pouquinho mais. Eu quero aprofundar esse parêntese, porque isso é muito importante. Os coordenadores, os membros de núcleo precisam ter cuidado sobre as ovelhas que lhes são confiadas. Uma ovelha que chega agora e já é colocada no serviço do grupo de oração, isso pode ser um motivo de afastamento dessa pessoa. Ela não aguenta o peso. Ela acha que colocaram muita carga em cima dela. Ela precisa ainda de uma fase maior de encantamento com a pessoa de Jesus Cristo. Um encantamento maior com a igreja, conhecer um pouco mais a sã doutrina da Igreja Católica, ser mais evangelizada, mais bem formada, para lá na frente, aí sim, no tempo de Deus, ela receber o chamado segundo a vontade dele. Amém? Fecha o parêntese. Vamos continuar na nossa reflexão aqui no livro do Êxodo. Na sequência, ainda no capítulo 3, Moisés começa a apresentar resistências ao chamado de Deus. Ele vai dizer assim no versículo 11: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Muitas vezes nós colocamos empecilhos diante do chamado de Deus. Sentimento de inferioridade. Eu, Senhor, quem sou eu para assumir a coordenação do grupo de oração? Já passou isso na tua cabeça, no teu coração, sim ou não? Tem tanta gente boa aí, quem sou eu? Esse sentimento de inferioridade. Moisés também teve isso. Quem sou eu para libertar os israelitas, para ir falar com o faraó e tirar essa gente do Egito? Em outras palavras, nós estamos dizendo assim: Senhor, o Senhor não sabe escolher muito bem não, hein? Que petulância da nossa parte, hein? Não é não? É presunção nossa, querer dar lição de moral em Deus. O Senhor não sabe escolher muito bem. Eu até costumo brincar, né? Jesus escolheu pescadores, escolheu um coletor de impostos, né? Só gente que aos nossos olhos humanos eram pessoas despreparadas. Eu até digo assim, se fosse eu escolheria Joseph Ratzinger, né? Eu escolheria Karl Rahner, eu escolheria, não é, Frei? Só gente assim, teólogo, gente boa, gente que tem um entendimento das coisas. Eu escolheria o Rufino, que vai estar conosco aqui daqui a pouco, né? Eu escolheria essa galera boa, sim. E, no entanto, Deus escolhe pescadores. Qual é o critério do Senhor? Deus tem critérios que a nossa vã filosofia desconhece. Então, se Deus te chamou, era você mesmo, meu irmão. É você que estava no plano de Deus.
Não se sinta, meu Deus, inferiorizado. Não é você mesmo, é com essa matéria-prima que ele quer trabalhar. Se ele gosta de trabalhar com matérias-primas frágeis, o problema é dele. Agora, nessa fala de Moisés, quem sou eu para ir ter com Faraó e tirar do Egito os israelitas? Muitas vezes há uma falsa humildade, travestida de humildade verdadeira. Na verdade, nós estamos tomados por um comodismo, não queremos sair do nosso lugar, não queremos dizer um sim generoso ao Senhor que nos desinstala. Então a gente começa a dizer assim: quem sou eu? Escolhe outro, Senhor. Eu tenho muita coisa para fazer na minha casa. Livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Moisés vai colocar um outro empecilho diante do chamado. Eles não me crerão, não me ouvirão, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. A falta de confiança no chamado do Senhor. Duvidar do chamado que Deus fez é um grande obstáculo à unção de coordenação. Senhor, o Senhor me elegeu coordenadora desse grupo, mas eles não vão me ouvir. Eles não vão acatar as minhas orientações. Esse é um povo rebelde. Eles não gostam de mim. Por que eu fui eleita coordenadora? E daí por diante, nós vamos desconfiando da força e da unção que traz consigo o chamado do Senhor. Senhor, o teu povo é rebelde, mas se o Senhor me elegeu para ser coordenadora, eu vou lidar com esse povo rebelde e vou conduzi-los através do deserto até que eles entrem na terra prometida. Esse é o desafio do coordenador. Esse é o desafio da missão. Eu fui eleito dia 28 de setembro de 2019. Eu também coloquei uma série de empecilhos. Vocês todos, se não todos, a maioria conhece a Kátia, sim ou não? Kátia foi presidente antes de mim. A Kátia, ela era dona de casa já, vamos dizer assim, não tem filhos. Então a Kátia podia viajar durante a semana para cá e para lá, e para lá e para cá, e a Kátia estava sempre no céu, nos ares. E quando eu fui eleito, eu falei assim: eu não tenho a disponibilidade da Kátia, eu trabalho numa empresa exigente, de segunda a sexta, né? Eu tenho um filho, na época, de 8 anos, e ele precisa da presença do pai, porque eu não posso ser um pai irresponsável. Senhor, escolhe uma pessoa que tem um filho adulto. Senhor, escolhe uma pessoa que já esteja aposentada, não é? Por que o Senhor escolheu justamente a mim? Não é? E Deus começou a me dar resposta. Primeiro ele falou assim: se eu quisesse que você fosse a Kátia, eu teria deixado a Kátia permanecer. O tempo da Kátia passou, agora eu estou chamando Vinícius. Então você não precisa reproduzir tudo aquilo que o antigo coordenador era, porque Deus chamou você, Ele não chamou o ex-coordenador. E depois Deus continuou me ensinando, eu achando que ia viajar pra caramba. Em março de 2020, estoura a pandemia de Covid-19. Não é? Estoura a pandemia de Covid-19, fiquei quase 2 anos sem pegar um avião sequer. Mas rodei o Brasil todo online. Congresso Nacional, a gente tem 3.000 pessoas quando é presencial. Congresso Nacional Querigmático online deu 50.000 inscritos. Então, como a palavra de Deus foi chegando aos diversos rincões desse país, Deus se utilizando da tecnologia. Eu tinha live segunda, terça, quarta, quinta, sabe, era uma coisa tremenda, uma missão tremenda, de forma online. Deus sabe o que faz, meu irmão. Deus sabe o que faz, minha irmã.
Ele chama cada um com as suas características próprias num determinado tempo de missão. Moisés duvidou, né? A confiança dele diante do chamado do Senhor ficou abalada. Eles não me crerão, eles não me ouvirão, vão dizer que o Senhor não me apareceu. E quantas vezes nós também colocamos em xeque essa assertividade do chamado de Deus na nossa vida? Ah, Senhor, esse povo aqui é muito difícil, eu não sei nem por onde começar, eles não vão me ouvir, eles não vão crer. Se Deus te chamou a um tempo de coordenação, creia, Deus vai te revestir de unção, de poder, de autoridade, para você cumprir a vontade dEle nesse teu tempo de missão. Com o teu jeitinho, com as tuas características próprias, com o teu jeitão, Deus vai cumprir a sua missão. Outro empecilho, ou vamos dizer assim, outra resistência tipicamente humana, que Moisés coloca diante do chamado de Deus. Ele vai dizer assim em Êxodo capítulo 4, versículo 10, Senhor, eu não tenho o dom da palavra. Quantas vezes nós confiamos muito mais nas nossas técnicas humanas, nas nossas características humanas, em detrimento da força do chamado de Deus. E eu não estou dizendo aqui que as técnicas humanas são descartáveis e devem ficar em segundo ou terceiro planos. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que há uma primazia do chamado de Deus em detrimento das técnicas humanas. Se Deus escolheu Moisés, Deus já sabia que Moisés não tinha o dom da palavra, e ainda assim Deus escolheu Moisés, Ele não escolheu um terceiro. E muitas vezes nós nos intimidamos, nos acuamos, mas Senhor, olha, eu só tenho até a terceira série do ensino fundamental. Nós temos gente aqui no grupo de oração que é médico, que é juiz, que é engenheiro, que é isso, e o Senhor vai escolher exatamente a mim, que não tenho nem o ensino fundamental completo? Meu irmão, minha irmã, definitivamente esses não são os critérios do Senhor. Não são os critérios do Senhor, né? Pedro, tu me amas mais do que este? Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Ah, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. E eu volto àquela brincadeirinha que nós fizemos ainda há pouco. Eu teria escolhido Joseph Ratzinger, eu teria escolhido Rufino, eu não teria escolhido Pedro, um pescador. Eu não teria escolhido Mateus, um homem de má fama, né? Agora, quais são os critérios da escolha do Senhor? Nós não podemos colocar empecilhos de técnicas humanas, de capacitações humanas diante do chamado do Senhor. Moisés também duvidou das escolhas de Deus. Ah, Senhor, manda quem você quiser. Está lá no versículo 13 de Êxodo 4. Chega-se ao ponto de pensar que qualquer um poderia ser escolhido para determinada missão, e que você é apenas uma opção para Deus. No amor pessoal de Deus, nós não somos apenas uma opção para Ele, nós somos a menina dos olhos dEle. Você é único, você é irrepetível, como disse João Paulo II. Nós somos seres irrepetíveis para Deus. Quando Deus te chamou, Ele não te chamou dentre outras opções que Ele tinha. Ele abriu um leque de opções e Ele falou assim, vou escolher esse verdinho aqui. Não, Ele te escolheu dentro da onisciência e do amor pessoal dEle. Ele nos pensou. Moisés duvidou disso. Ah, Senhor, manda quem você quiser. Aquele que o Senhor mandar vai cumprir a obra. E Deus insistiu com Moisés.
Deus insistiu com Moisés. Diante desses empecilhos, se fosse qualquer um de nós, nós falávamos assim: quer saber? Fica por aí que eu vou escolher outro. Não é assim conosco? Sim ou não? Fica por aí. Está colocando muito empecilho, muito problema, muito mimimi, então eu vou escolher outra pessoa. Deus insistiu com Moisés. Talvez Deus esteja insistindo comigo e com você até aqui. Estamos servindo ao Senhor no grupo de oração, mas estamos colocando empecilhos diante do chamado dele. Ao invés do serviço ser algo salvífico na nossa vida, ser algo que gere alegria interior em nós, satisfação interior, nós estamos carregando, na verdade, um piano nas costas, um peso. Repito, meu Deus, faltam 9 meses para terminar a minha coordenação, faltam 8 meses e 29 dias para terminar a minha coordenação. Tem sido um peso. E você já está até fazendo planos para depois da coordenação. Quando eu sair da coordenação, eu vou fazer um retiro sabático. E eu não vou aceitar nada, nem uma pregação sobre o amor de Deus num seminário de vida no Espírito Santo eu vou aceitar. E você autodecreta a sua aposentadoria espiritual. Tem uma irmã lá na minha arquidiocese que diz assim: o patrão é exigente e não dá baixa na carteira de ninguém. Não dá baixa na carteira de ninguém. Não há tempo para aposentadorias espirituais aqui nesse mundo. Não há tempo. Deixa eu até te dizer, há pessoas que dizem assim: não, eu vou sair para dar lugar a outros. É verdade, você precisa dar lugar a outros. Terminou o teu tempo de missão, dê lugar a outros. Mas nada te impede de você voltar a descascar batata para o retiro diocesano. Nada te impede. O patrão não dá baixa na carteira de ninguém, seja para coordenar, seja para descascar batatas, seja para limpar banheiro. Mas todos são igualmente servos do Senhor. Todos são servos do Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, você é chamado nesse tempo a ser ponta de lança. Ponta de lança. Visualiza aí uma lança. Está visualizando a lança? A ponta da lança, quando ela está apontada para o céu, ela leva toda a haste junto consigo para o céu. Você é ponta de lança lá no teu grupo de oração. Ou seja, você rasga o céu e vai desbravando, levando toda a haste na mesma direção. Se você não for uma ponta de lança bem afiada, bem dinâmica, bem incandescente, para rasgar as estruturas, para romper o céu, toda a haste fica comprometida. Toda a haste fica comprometida. Então Moisés é uma verdadeira escola de coordenação para nós, é uma verdadeira escola de serviço. Um homem como nós, em nada diferente de nós, cheio de medos, cheio de empecilhos diante do chamado. Um homem que se aproximou de Deus, e ao mesmo tempo Deus fala para ele: não se aproxime, reflita primeiro no teu chamado, né? Mistério tremendo, mistério de fascínio. Deus atrai a si, mas ao mesmo tempo te afasta para você refletir na força do chamado que Ele te faz. Então Moisés foi um homem muito parecido conosco. E nessa manhã o Senhor está falando para nós: jogue fora os empecilhos diante do meu chamado. A única coisa que interessa é que eu te chamei, e eu espero a tua resposta de amor diante desse chamado. Eu espero a tua resposta de amor para apacentar ovelhas, para levar pessoas para o céu. Nesse sentido, já concluindo a nossa reflexão para nós rezarmos, coordenar envolve liderar.
Liderar significa ser guia, conduzir, direcionar para o bem, conduzir pessoas. Você é chamado a conduzir pessoas lá no teu grupo de oração. Você que é coordenador, que é membro de núcleo, você é chamado a conduzir pessoas. Agora, pode um cego guiar outro cego? Pode alguém que não reza orientar, encorajar os outros a rezarem? Pode alguém que não pratica os carismas querer que alguém seja carismático no grupo de oração? Não. Para que eu anime os outros, eu preciso ser um ser animado, um ser encorajado pela graça de Deus, alguém animado pelo Espírito Santo. Então a missão de coordenar envolve liderar, conduzir pessoas para o céu, envolve motivar, isto é, animar, encorajar, ir junto, influenciar pelo exemplo. As ovelhas precisam de formação, mas elas estão desanimadas. O coordenador vai junto com elas. Mas Vinícius, eu já fiz módulo básico, faz de novo. Quero até dizer, todos aqui já fizeram módulo básico, sim ou não? Meu Deus do céu, quantas pessoas não levantaram a mão? Quantos aqui já fizeram o módulo básico? Agora melhorou um pouquinho, né? Mas mesmo assim, alguns não levantaram a mão. Precisa correr atrás desse prejuízo, entre aspas. Você é encorajado, eu te encorajo a se aprofundar um pouco mais, a deixar que o Espírito Santo te amadureça, a deixar que o Espírito Santo forje o teu coração também através da formação. E aí as tuas ovelhas lá no grupo de oração, você chama para a formação, elas não querem ir, estão desanimadas, vá junto com elas. E aqui que está a cereja do bolo, todos nós que fizemos módulo básico, devemos fazer de novo, porque em janeiro do ano passado o módulo básico foi todo revisado. Então nós precisamos sentar no banquinho da formação e fazer o módulo básico novo, de novo, não é? Todos nós. Eu sentei no banquinho lá na minha arquidiocese para fazer um novo módulo básico, e uma senhora virou para mim e falou: está fazendo o que aqui? Eu falei: vim para me formar. Rapaz, o que você está fazendo aqui? Sai daqui que você está constrangendo a gente. Eu falei: constrangendo vocês? Como assim? Eu sou ovelha dessa arquidiocese, eu preciso fazer novamente o módulo básico. Ah, mas o teu nome está aqui na apostila, várias delas foi você que escreveu, né? Várias delas foi você que escreveu. Não interessa, mas eu quero passar pela experiência, não basta passar pela escrita, eu tenho que experimentar com os irmãos, em comunidade. Em comunidade. Deus é poderoso para fazer tudo novo de novo. Deus é poderoso para fazer tudo novo de novo. Então seja um líder motivador. O pau está quebrando lá no grupo de oração e você está animado, conduzindo o povo para Deus. A coisa está feia lá no grupo de oração e você está conduzindo as pessoas para Deus. Isso é pastorear, cuidar, zelar, alimentar. Como a gente pode se fazer presente na vida das ovelhas, na nossa correria do dia a dia? Às vezes a ovelha só precisa de uma mensagem assim no WhatsApp dizendo: você está bem? Como é que você está? A paz de Jesus, meu irmão, feliz Páscoa. Ele já fica todo animado. Nossa, minha coordenadora se lembrou de mim e está perguntando se eu estou bem. Isso já é pastoreio, cuidado, zelo com as pessoas. Pastorear ovelhas significa alimentar essas ovelhas, sim, arrastar as ovelhas com amor para a formação, para crescerem, para serem melhores, investir no ministério das ovelhas. Deixa eu dizer, muitas vezes você está engordando as ovelhas dos outros, só chamando pregadores de fora para o teu grupo de oração, mas você não está colocando as tuas ovelhas para elas mesmas pregarem no teu grupo de oração.
Você está engordando as ovelhas dos outros e está matando as tuas de inanição. O bom coordenador é aquele que investe nas ovelhas. Se eu vejo carisma de pregação nesse meu irmão, eu direciono ele para a formação de pregadores e coloco ele para pregar no grupo de oração. O grupo de oração é o lugar de treinamento de pregadores, e ele vai sendo forjado no carisma de pregação, e ele vai crescendo, e ele vai se tornando um pregador diocesano, ele vai se tornando um pregador estadual, e ele vai crescendo para onde Deus quiser chamá-lo. Mas tudo começa no grupo de oração. No grupo de oração. Eu de novo dou um testemunho pessoal. A minha primeira coordenadora de grupo de oração, o nome dela é Maria Lúcia Viana. Ela um dia olhou para mim e falou assim: eu rezo por você, meu irmão, e Deus fala no meu coração que Ele tem um plano grande para a tua vida. Eu não sei qual seja, mas Ele tem um plano grande na tua vida. Então eu quero te dizer desde agora, eu vou investir em você até você mesmo se cansar. Ela falava para mim. E a Maria Lúcia não me deixava em paz. Vinícius, tem um encontro XYZ, você me dá carona? Vai comigo. Ela não dirigia, eu ia com ela, nem que fosse para levá-la. Aí tinha encontro internacional. Maria Lúcia falou assim: Vinícius, eu estou sem companhia para ir a Roma. Eu com 19 aninhos. Ela falou: você não vai comigo? Eu falei: ó, eu até vou, né? Mas falta, né? Não, a gente faz aqui um junta-junta, vai comigo. Eu acho que vai ser bom, um jovem caminhando comigo em Roma. Deixa estar, que ela já estava, ó, olhando lá na frente. Foi o meu primeiro encontro internacional que eu fui. Foi Maria Lúcia que me arrastou, que me encorajou, que me motivou a ir. O que eu quero dizer com isso? O pastor investe nas suas ovelhas. O pastor, ele não investe só nas ovelhas dos outros, não, mas as ovelhas de predileção dele são as dele. São as dele. O coordenador é chamado a confirmar os irmãos, valorizar as potencialidades do irmão, promover a humanidade do irmão, incluir todos. Grupo de oração não tem espaço para panelinhas ou grupos de amigos. No grupo de oração todos são considerados, todos são incluídos, todos são amados. Não há panelinhas, não há amigos dos amigos no grupo de oração. Aliás, as pessoas nem vão ao grupo de oração para serem mudadas, elas vão ao grupo de oração para serem amadas. A mudança compete ao Espírito Santo e não a nós, com a nossa persuasão de pregador, de coordenador. Amém? Deus te escolheu porque Ele quis. Ele não errou na sua escolha. Mas cabe a você dizer: eis-me aqui, como Moisés disse. O chamado não é uma maldição ou um sofrimento na nossa vida, mas é bênção de Deus. Deus poderia ter escolhido milhões de pessoas, mas Ele quis escolher a nós. Fazer o quê? Glória a Deus que Ele escolheu a nós, né? Onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? Deus confia em você. Ele confia em você para guiar o povo para o céu. Amém? Então convido você a ficarmos em pé nesse momento. Dá uma esticada aí na sua coluna. Uma outra coordenadora minha dizia assim: quando a gente fica de pé é bom que a gente descansa as bases, não é? Levante seus braços e vai agradecendo ao Senhor pelo chamado dele na tua vida. Deus poderia ter escolhido outros, sim, mas no amor pessoal e incondicional dele, Ele escolheu você. Obrigado, Senhor. Obrigado pela força dessa escolha, desse chamado. Obrigado, Senhor, porque esse chamado é fruto do teu amor por mim. Obrigado, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor, porque hoje eu tenho a graça, o privilégio de estar te servindo na tua casa, na tua igreja.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor quis contar comigo para ser um colaborador teu na tua obra. Vai agradecendo ao Senhor. Vai agradecendo. E ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, eu te convido a colocar diante do Senhor todas as feridas que você traz no teu coração desse serviço. Quantas pessoas trouxeram para cá um verdadeiro piano nas costas, um desânimo paralisante, desilusão, desgaste com pessoas, decepção, mágoa, ranço. O Senhor nos reuniu aqui nesse fim de semana para nos libertar, como libertou o povo das mãos do faraó. É preciso que nós façamos a passagem pelo Mar Vermelho. Deixemos aquilo que está pesado dentro de nós, lá na terra do Egito, e passemos a pé enxuto pela graça de Deus, até chegarmos ao outro lado da planície. Vai abandonando. Senhor, eu apresento a Ti o meu coração do jeito que ele está. Meu coração cansado, desanimado, Senhor. Meu coração desejoso que essa missão termine. Meu coração com vontade de parar no acostamento e ficar lá bem quietinho. Toda decepção, Senhor, que eu trago com relação a irmãos, pessoas, com relação ao clero, com relação a irmãos do núcleo do meu grupo de oração, que não consideraram a minha orientação, ovelhas que se rebelaram contra mim. Eu apresento tudo isso a Ti, Senhor, toda essa decepção, toda essa amargura. Vai colocando diante de Deus essa decepção. Deus é poderoso para fazer tudo novo de novo. Senhor, o que nós te pedimos nessa manhã é que Tu faças tudo novo de novo no coração desses servos. Envia Teu Espírito, Senhor, para confirmar em nós o chamado. Envia Teu Espírito, Senhor, para nos dar de novo a alegria em Te servir. Envia o Teu Espírito para levar embora todas essas imundícies, Senhor, que têm sido verdadeiros empecilhos ao Teu chamado na nossa vida. Nós queremos renovar o nosso sim a Ti. E nós queremos Te dizer, Senhor, que é muito bom Te servir. É muito bom Te servir, Senhor. Apesar dos pesares, Senhor, apesar daquilo que é desafiador para nós, é bom demais Te servir. E vai dizendo cada vez mais alto: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, envia-me. Eu estou aqui, pode contar comigo, Senhor. Eu renovo o meu sim a Ti nessa manhã. Com alegria, Senhor, eu digo sim. Com alegria, Senhor, eu me coloco na Tua presença para fazer a Tua vontade. Envia-me para onde quiseres, Senhor. Amém. Aleluia. Glória.